mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à nossa mais uma live semanal. Tá? O tema dessa semana é um tema muito legal. O Zezé vai falar sobre as virtudes. Né? E fiquem bem à vontade para participar pelo nosso chat. A gente vai estar aqui acompanhando, tanto eu quanto o nosso time que participa conosco. Tá bom? Qualquer ocorrência, qualquer dificuldade também em relação à transmissão, podem colocar aqui para nós, para a gente melhorar e que tenhamos uma boa experiência juntos. Tá bom? Momento pessoal aí, Zé. Boa noite aí, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela participação. Vamos lá, vamos falar sobre as virtudes. Bora. O que são as virtudes, Zé? Então, Lucas, na verdade é um tema bem legal, né? Porque as virtudes são qualidades, né? Que sempre estão relacionadas a um ato de excelência, né? E que nos faz bem, né? Então, as virtudes são coisas que nós nascemos, né? Com elas, né? E quando a praticamos, nós estamos muito próximos, né, de ter prosperidade, de ter felicidade, né? Então, as virtudes, na verdade, são formas, atos repetidos que nós praticamos, né? E que tem um detalhe importante, Lucas. As virtudes só dependem da gente, né? Nós nascemos com elas, e quando as praticamos, nós estamos muito próximo, né, do que Deus nos prometeu. Então, a gente costuma falar que as virtudes são coisas de Deus, são presentes de Deus tá? E uma coisa muito interessante para você saber se você está diante de uma virtude, de uma prática de virtude, quando você a pratica, você se sente bem, você se sente em paz, realizado, satisfeito. Né? Então, a virtude ela tem essas características. Né? Não falha. Ela não falha. Toda essa sensação tá bom? E ela também não depende de ninguém. Né? Então, isso é muito importante. Né? Às vezes, você quer... Tem muita gente que não pratica as virtudes, por exemplo, né? E fica pedindo a ajuda de Deus, por exemplo, para ter essa paz interior, para ter essa tranquilidade, para ter... Né, as virtudes te levam à felicidade. Né? Então, e o legal saber é que esses atos, né, esses hábitos, eles são nossos. Né? Agora, o que é importante a gente entender também é que com muita facilidade a gente perde eles. Né? E quando a gente perde esses hábitos, né, a gente está distante desses sentimentos que eu acabei de falar para você. Tá? E sempre vem alguma coisa no lugar das virtudes que nós perdemos. Né? E habitualmente o que vem é o que nós falamos tanto, né? São essas dores emocionais que faz a gente sofrer tanto. Né? Então, nós podemos listar aqui uma infinidade de virtudes. A gente vai ter mais de 20 virtudes que a gente pode praticar. A gente hoje vai falar de 4 virtudes, né, que são as 4... Vamos falar das 4 virtudes estoicas, né, que é uma filosofia... O estoicismo é uma filosofia popular, né, que a gente aprende para o nosso dia a dia, né, e que vem da influência dos gregos antigos, dos grandes filósofos, né? E que uma vez praticada, você vai ter paz, felicidade, tranquilidade. Né? Então é muito legal a gente saber disso, porque às vezes a gente fica colocando todos esses sentimentos que a gente quer muito nos outros. Né? E aí é onde a gente costuma se perder um pouco. E é bem legal, porque é só você praticar um pouquinho delas, né, que você
É simples, você vai ver que é simples. Entendeu? Legal. O Ricardo, como é que isso? Nosso querido Ricardo colocou aqui que contrário da virtude é o vício, né? Exatamente, né, Zé? Isso ele é o oposto, né, de uma virtude. Praticado habitualmente. O vício, né, é um hábito. A virtude também é um hábito, tá bom? Só que o vício, né, às vezes você tem vício bom, às vezes você tem vício ruim. Normalmente quando a gente fala vício, é alguma coisa que se repete com frequência, né, para preencher um impulso. Então, se for para preencher o impulso, a gente fala que é um vício negativo, porque é uma coisa que não vem da gente, né? Então, vem para suprir alguma dor, alguma que a gente carrega, né? Então, por exemplo, vamos pegar o vício do cigarro, né? Então, habitualmente, o vício é muito comum, por exemplo, as pessoas que fumam, elas começaram a fumar, por exemplo, porque elas queriam pertencer, por exemplo, a um grupo, tá bom? E ao começar e, e esse grupo tinha muita gente que fuma, então fumar fez ele se tornar um deles, tá bom? E isso está muito relacionado com identidade, tá bom? Então fumar é um vício que vai te levar provavelmente a doenças e que te serve para suprir uma carência emocional. Então é um vício ruim, né? Que a gente fala é um hábito ruim. Mas você tem hábitos bons também, tá bom? Você tem o vício, você pode ter um vício, por exemplo, de compaixão, por exemplo. Então, o vício simplesmente é o ato de repetir, né? Então você tem hábitos de repetir virtudes, e a virtude também é um hábito, ela não pode ser um ato, tá bom? Então o hábito é importante, né? Então não confundir só isso. É que quando a gente fala vício, habitualmente a gente está correlacionando a coisas ruins, né? Quando você perde um hábito de virtude, que é um hábito positivo, você ganha um hábito negativo. Esse é o segredo, tá bom? Então você vai falar de 4 virtudes conosco hoje. Quando a gente porém, existem mais virtudes. Mas quando a gente não tiver uma delas, a gente está no lado ruim. Você vai ver que é sempre isso é muito importante, né? E antes da gente falar um pouquinho das virtudes, eu falei hoje até, eu estava na quinta escola, começou, não sei se tem alguns dos alunos. Tem sim. Né? E a gente falou do triângulo das ações, que a gente chama, né? Que é o triângulo que permite a prosperidade, né? A gente fala com o estoicismo que quando você quer ser próspero, quando você quiser evoluir na sua vida, você tem que praticar o triângulo das ações, que a gente chama. E você vai ver que uma das pontas desse triângulo vai estar a prática das virtudes, tá bom? Mas esse estoicismo, que é essa filosofia que vem da Grécia Antiga, que é praticada, né? E é legal que essa filosofia estoica, né, é o conhecimento que a gente tinha antes do aparecimento das religiões, né? Tá? Então, quando as religiões apareceram, é meio que a gente colocou todas as nossas demandas, né, nas costas de Deus, né? E deixamos de ser autorresponsáveis. Né? E esse é um grande problema, né? E a gente vai ver que é um pouco diferente isso, né? Ou seja, se você conseguir praticar as virtudes, veja bem, que são qualidades que Deus te deu, tá bom? Que é perfeitamente possível você praticá-las, você vai ver que você se aproxima dele. É mais fácil você conviver com ele, né? E se você não as pratica, normalmente para a igreja, posso estar indo para infinitos locais. Eu não estou praticando as virtudes. E as pessoas começam a sofrer. Quando elas sofrem, o que elas perguntam? Elas pegam... Cadê Deus? Cadê você? Exatamente. Cadê? Por que você não vem aqui? Mas você se esquece
nossa né, parte. da parte, que é o triângulo das ações, é você fazer. Tá? E esse triângulo das ações, ele começa justamente com isso. Né? Você é autorresponsável por tudo que você faz. Certo. Tá? A nossa vida, ela é baseada em escolhas. Né? A gente faz escolhas a todo momento, a toda hora, a todo minuto nós estamos fazendo escolhas. Né? E essas escolhas, elas sempre nos levam. Existem escolhas. Eu quero laranja em vez de abacaxi, eu quero. Sim. Mas são escolhas. Tá? E existem escolhas que vão determinar, né, muitas coisas na nossa vida. O rumo. É o rumo que a gente fala. Né? A gente já fez uma live sobre escolhas, né? A gente mostrou que a gente escolhe o tempo todo, né? E toda escolha te leva para uma decisão. Ou seja, a escolha é uma decisão. Né? E depois da decisão, a gente vai ter o quê? A ação. Né? Ou seja, a gente colocar em prática aquela decisão. Né? Tá? E a gente, aí vem a primeira das ações, né? Que é a autorresponsabilidade, ou seja, tudo que acontece com você acontece a partir de escolhas suas. Ou seja, então, você é sempre autorresponsável, ou seja, depende de você tudo que acontece na tua vida. A gente tem um impulso natural que é transferir essa responsabilidade, né? Exato. Em tudo, né? Exato. Se a gente fizer uma reflexão aqui agora, muitas das coisas que nos acontecem é o governo, é a esposa, é o pai, é a mãe, é o chefe, é o colega. Isso, exatamente isso. É a transferência que nós fazemos, né? E a transferência ela é interessante porque ela te cria a zona de conforto. Né? Ou seja, não sou eu responsável. Não fui eu. Apesar de ter sido eu que escolhi comprar um carro que me endividou, mas a culpa não é minha. A culpa é da economia, a culpa é do governo, a culpa é de quem não me pagou, porque eu tinha para receber. Quer dizer, é uma transferência total e isso faz com que acomoda e passa a mão no seu ego, que é tudo que ele gosta, no seu subconsciente. E as suas dores permanecem ali quietinha, sem você gastar a energia necessária, né? E a gente tem que entender isso porque esse é um processo que é muito comum na nossa vida, né? Então, você é autorresponsável por tudo o que você faz. Né? Então, esse é o primeiro pilar de ação, né? que vai determinar, que a gente vai chamar, que vai determinar depois o seu caráter, a sua forma de ser, tudo que acontece na sua vida. E é interessante isso porque quando você começar a ser autorresponsável, né? E a olhar para você, você brigou com a sua esposa, tá bom? Você deu um cacete lá com a sua esposa. O que você faz? Você ataca e fala o porquê que ela errou, mas você não consegue se autorresponsabilizar. O que eu poderia ter feito para essa briga não acontecer? Sua parcela. Exato. Entendeu? Então, assim, a autorresponsabilidade, ela deve ser praticada todo momento. Porque tudo que acontece com você, você é o responsável, porque foi a partir de uma escolha sua. Ninguém escolheu sua esposa para você, foi você que escolheu. Né? Então, essa reflexão é importante. Então temos responsabilidade sobre tudo. Sobre tudo, tá bom? Né? Eu não aprendo osteopatia, por exemplo. Vamos pegar né, conversei bastante com os alunos lá. Né? Então, assim, é autorresponsabilidade. Né? É mais fácil você transferir para a escola, para os professores, mais fácil você transferir para o tempo que você não tem, é mais fácil você transferir que você trabalha 13, 14 horas por dia. Então você sempre vai escolher justificativas, né, que não são autorresponsabilidades suas. E isso vai te trazer o conforto. Isso vai te justificar. Essas são as desculpas que você arruma para ficar no conforto e para poder conviver, né, com a sua não
autorresponsabilidade. Então, isso pelo que eu vejo, assim, congela a gente, bloqueia a gente e passamos a vida inteira dessa forma. E o mais importante, né? Porque esses atos te levam à felicidade. Quando você não pratica, você começa a ter vazio, você começa a ter coisas em você que nunca tá bom. Então é lógico, se você culpa a tua escola, se você culpa o seu pai, se você culpa o seu marido, se você culpa os seus filhos, se você culpa o seu trabalho, se você culpa... Eles não sabem disso. Então eles não fazem nada para mudar isso. Tá? E atrás disso vem o quê? Vem um sofrimento, vem uma frustração. Né? E quando você pratica a autorresponsabilidade, que você faz o que tem que ser feito, né? E não o que os outros acham, né? Você vai ver que as coisas começam a mudar. E você vai começar a ficar muito satisfeito em vez de não satisfeito. Tá bom? Então, as ações, né? A autorresponsabilidade é um ponto. Eu falo que o estoicismo ele tem esses 3 pontos de ações que são fundamentais, né? Que eu falo que é a autogestão, que depende da gente, né? Então, a autorresponsabilidade é importantíssimo, né? Porque tudo que acontece conosco foi fruto de uma escolha que nós fizemos. E o que nós fazemos? Nós transferimos para os outros a responsabilidade que é nossa. É mais fácil, né? Exatamente. Então, só que, ao mesmo tempo, as dores não são curadas pela gente. Elas só aumentam, elas só ficam guardadas. Cada vez elas vêm maior. E a gente não evolui, né? Não evolui. Evolução Não acontece. Não. E o outro, você falou do triângulo, a autorresponsabilidade, ficou bem claro, né, pessoal? Se tiver alguma dúvida, depois de colocar. E a outra ponta, Zé? É o focar no que depende de você, tá bom? Essa é outra coisa muito importante, né? Ou seja, o que eu controlo e o que eu não controlo, tá bom? Isso aí é uma parte muito importante também da filosofia estoica, né? E você vai ver que esses pontos aí, é engraçado, porque se você pegar os coaches famosos, se você pegar todo mundo que fala de inteligência emocional, a base é estoica, a base é da filosofia, tá bom? Então essa filosofia ela foi esquecida e ela foi muito abafada pelas religiões, porque a partir das religiões a gente passou tudo a responsabilizar Deus. Se eu estou triste, eu peço a Deus. Se eu estou sem dinheiro, eu peço a Deus. Se eu sofro uma injustiça, eu peço a Deus. Se eu quero proteção, eu me coloco em perigo, mas eu peço a Deus. Quer dizer, é como se Deus fosse o responsável por tudo. Não. A gente tem que aprender a trabalhar com o que está no nosso controle, né? O que depende de mim. Eu consigo fazer, eu sou autorresponsável. Né? Agora, o que não depende de mim, tá? Se eu foco numa coisa que não depende de mim, muitas vezes aquilo que não depende de mim é o que vai te frustrar. É o que vai te trazer a dor emocional. Por isso que as dores emocionais, elas sempre vêm da onde? Do externo. Tá? E você pega, são os rótulos que as pessoas te põem, você pega e guarda. Tá claro? Mas por quê? Você não controla o que os outros acham. Você não controla o que os outros pensam. Você não controla o que os outros fazem. Querer mudar isso só vai te deixar... Não é possível. Você não controla a tempestade. Você não controla as dificuldades que a vida te impõe. Não tem como você controlar isso. Né? Às vezes eu costumo falar assim, a vida é uma grande tempestade. Tá? Não se trata de controlar a tempestade, porque a tempestade vai existir, a dificuldade vai existir, né? O não conseguir vai existir, tá bom? Mas você vai passar melhor por tudo isso se você focar no que você pode fazer, né? No que você pode controlar, ou seja, então isso é muito importante. Né? A gente estava comentando, né, a gente estuda um pouquinho tudo, mas nós passamos 2 semanas, né? E a gente passou a focar
Né? Você lembra que eu falei para você? Eu percebo uma coisa, nós fazemos 2 semanas e nós paramos de focar no que a gente tem controle e passamos a focar em coisas que não eram do nosso controle. O que aconteceu com a gente? Né? Então veio uma frustração, né? Aí toda aquela dor emocional que a gente já estava superando, o que ela fez? Ela começou a voltar, tá bom? Porque aí é fácil você ver que você não é capaz, que você não é merecedor. Por quê? Porque você foca naquilo que você não tem controle. Quer dizer, transfere a responsabilidade também, né? Porque focar no que eu não tenho controle, eu estou dando a responsabilidade pro colega. Né? exatamente, exatamente. Você está, né? E assim, e toda vez que a gente faz isso, eu falo assim, que é um campo fértil, né, para as dores emocionais acontecerem, né? Você falou um pouco num dos temas sobre dualidade, que é o eu superior, que é mais perto de Deus, o eu inferior, que é a perspectiva do mundo, e aí se encaixa para isso também, né? Exatamente, exatamente. A virtude te leva perto do eu superior. Exatamente, exatamente. Tá bom? E a virtude está exatamente no que você pode controlar na tua autorresponsabilidade. Você percebeu que é uma, né? Que a gente, exatamente. E a outra ponta, Zé? A outra ponta a gente vai chamar que é a ponta da excelência, que a gente vai chamar, né? Que a gente vai chamar que é a excelência. A excelência ela não deixa de ser uma virtude, mas é uma coisa que te aproxima, que te faz você viver as virtudes. E o que te tira a virtude? Isso é muito importante. Que a virtude nós nascemos, nós somos capazes de praticá-las desde o nosso nascimento. E o que vai tirando a nossa virtude? São essas coisas, são a falta de autorresponsabilidade, são o não controlar no que a gente é capaz, e sim no que os outros podem. Né? E aí vai te tirando as virtudes, e vai te colocando o quê? No lugar da virtude? A bendita dor, que a gente fala. Tá bom? Então, se você começa a perder as suas virtudes, né? Se você não pratica a excelência, por exemplo, você começa a praticar, né? Não praticar as virtudes, porque a excelência significa a capacidade que você tem de executar, de viver e de ter atos de forma repetida com as suas virtudes. Quer dizer, quando você não consegue colocar essas virtudes em prática, tá bom? É porque você deixou de ser autorresponsável, porque você focou no que você tem controle, que você não tem controle, e como você foca no que você não tem controle, vem os rótulos, né? E você assume aqueles rótulos, e aí vem a incapacidade, vem o não merecimento, vem a vitimização, tá bom? O que é a vitimização? É você reclamar daquilo que você não é capaz de vencer. Mas você não é capaz de vencer mesmo. Por quê? Porque está vindo dos outros. Você não pode fazer nada. Né? Alguém me chamou de burro, alguém me chamou de incompetente. Se eu achar que eu sou burro e incompetente, eu pego isso para mim, né? E começo a viver a incompetência e a burrice. E eu perco o quê? Quando eu me acho incompetente, eu perco a competência, que é uma virtude. É o ato de realizar bem as coisas. Então, você vê que a gente vai simplesmente trocando, né? E aí a gente percebe uma coisa, né? Se a gente pudesse falar as virtudes é Deus e as dores é aquela outra palavra, a maldade, o demônio, o inimigo, aquelas coisas que, é claro? E então, às vezes a gente vai na igreja, né? Por exemplo, vai lá, olha para cima, pede, né? Deus está dando, já deu, só que é aquilo que eu falei, muitas vezes a gente simplesmente, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria, que é a primeira das virtudes, a gente não consegue enxergar, né? E a gente
passa a viver de uma forma ignorante, e aí são aquelas pessoas que vão na igreja, e estão sempre faltando e não conseguindo, né? Porque simplesmente eles não conseguem, né? Então são os pilares, né? A gente chama que são os pilares das ações que dependem da gente. Ou seja, qual é a nossa parte, o que nós temos que fazer, e sempre vai recair nessas, tá bom? A gente vai avançar, como o Zé falou, sobre as questões dela. Fala um pouco mais ainda sobre algumas das virtudes, né, Zé? Mas uma das coisas que eu tenho gostado bastante nessas lives é esse exercício, né, que a gente tem feito, né, no pensar, por exemplo, se eu assumo minhas responsabilidades, se eu foco no que eu tenho controle, a tendência é que eu alcance excelência nas coisas que eu faço. Exatamente. Porque depende de você. Se eu não estou produzindo alguma coisa com excelência, e isso a gente pode falar no cenário profissional, pessoal, o que for, alguma das pontas está faltando. Eu não estou assumindo, isso, né? E tem gente assim, né? Quando a gente perde as virtudes, ganha as dores, a gente não perde de uma vez. Ela vem se acumulando, né? Então, toda vez que você deixa de ser autorresponsável, por exemplo, toda vez que você foca nas coisas que você não tem controle, você deixa de praticar uma virtude. E no lugar da virtude vem as dores. E essas dores, aí você foca de novo na autorresponsabilidade. Você não foca no controle. As dores vão aumentando, vai se acumulando, vai ganhando. Zezé, como eu faço para começar a reverter esse processo? É simples demais. Da mesma forma que você for perdendo, agora você faz o caminho inverso, você vai ganhando. E são em pequenos atos, tá bom? Às vezes você, por exemplo, você não tem autorresponsabilidade em quase nada. Então, para, né, e pensa nas coisas que aconteceram com você, que ao invés de você assumir a responsabilidade, você transferiu. Você vai ver que é quase tudo que você faz na sua vida. As pessoas que não têm sabedoria, elas não entendem isso, elas transferem. Por quê? Porque isso é cômodo, né? Então você acaba tendo atos de repetição, que são vícios, mas da forma errada. E toda vez que você assume a forma errada, que você não é autorresponsável, presta atenção no que eu vou falar para vocês. As dores emocionais vão aumentando. O que são dores emocionais, né? A gente já citou todas elas, né? Então, vitimização, né? Reclamação, procrastinação, preguiça, não fazer o que tem que ser feito, medo, injustiça, aí vai, incapacidade, desvalorização. Tudo isso vai, tá bom? E quando você está lotado disso, o que você faz? Você quer um milagre. O milagre está à nossa disposição o tempo todo. Tá aí. Tá fácil de... Né? Se você quer saber como se aproximar de Deus, pratique as virtudes que Ele te deu. Fácil assim. Tá bom? Você quer falar de alguma mais? Eu acho que você fez alguma anotação. Não, eu só fiz algumas. O que a gente falar agora são as virtudes, né? Algumas das virtudes, né? Vamos falar das 4 virtudes estoicas que estão relacionadas, porque você tem muitas virtudes. Você tem amor, vamos falar de outra você tem abundância, você tem... São mais de 20, 30 virtudes que você pode praticar. Nós vamos falar de 4, né, que está ligada à tua prosperidade. E quando a gente fala prosperidade, não significa só ganhar dinheiro, não. Significa ser próspero em todas as áreas da sua vida, né? Desde que você consiga
realizar os seus propósitos. E a gente fala, olha só que frase, olha, o propósito ele tem que ser maior que o seu problema. Quando o propósito for maior que o problema deixa de existir. Agora, quando o problema for maior que o problema ganha. E quando o problema é maior que o propósito? Quando ele nasceu. Aí, pessoal, atenção, essa é boa, hein? Tá bom? Então, quando você pega, por exemplo, né, e coloca uma situação que não depende de você, como que você pode ter um propósito numa situação que não depende de você? Quer dizer, você não tem controle, você percebe? E quando o propósito ele é maior que o problema, a gente assume a responsabilidade, né? Porque o propósito é maior do que o problema. Então, eu vou assumir a responsabilidade. Já está resolvido. Você percebeu? Que depende de mim, então eu vou fazer. Falei para o pessoal hoje, aprender osteopatia é um propósito? Que tamanho que ele é? Ele é maior que o problema de não saber? É maior. Então tá fácil de resolver. Vamos lá. Depende de você? Depende. Tá bom? Vai parar de pôr culpa nos outros? Vai parar de falar que você não tem tempo? Vai parar de pôr culpa no seu filho? Vai parar de pôr culpa nos tantos pacientes que você atende por dia, por isso que você não tem tempo de estudar? O que mais que você vai falar? Não. Para. É isso que a gente faz. A gente sempre busca justificativa. E quando a gente busca justificativa, você não tem problema. Então, vamos falar, Lucas, olha, vamos falar das 4 sabedorias, das 4 virtudes, né? E vamos falar também, que é legal, que quando você perde ela, o que você ganha em troca. Eu acho que isso que é legal, porque não é só não praticar a virtude. O problema é que quando você não pratica a virtude, você ganha uma dor, tá bom? E sempre a gente vai trabalhar virtude e dor. Dor é sofrimento, virtude é alegria, paz, felicidade. É simples assim, tá bom? 8 ou 80. 8 ou 80. Você escolhe, você vai. E é legal porque assim você pode. Por exemplo, a gente vai trabalhar essas 4 aqui e você pode depois fazer exercícios, né? Autoexercício. Entendeu? Então, por exemplo, a gente já pode começar. O que está no nosso controle? Quais as nossas ações que só dependem de mim? Você pode listar, tá? E você vai ver muitas coisas que acontecem com a tua vida que você não tem capacidade de interferência. Por quê? Porque está nos outros. É claro? Eu tenho uma empresa, mas a empresa ela não está bem financeiramente. Por quê? Depende de mim? Não. Depende do que? Desse funcionário. Você percebeu que a frustração vai começar a ocorrer, porque você não consegue controlar o que não te pertence, quer dizer. Então, vamos falar das virtudes. Se vocês tiverem alguma pergunta, pessoal, se quiserem interagir, eu acho legal, vocês vão, tá bom? E a gente está bem à vontade para falar, né, Lucas? Porque eu, pessoalmente... Isso é muito importante, esse reconhecimento, né, de que a gente está vivendo tudo isso daqui. A gente vive isso, eu falei assim, a gente está o tempo todo com isso. Tá bom? E quando acha que chegou na soberba de achar que não precisa desses cuidados, aí é complicado. Por isso que na Bíblia, eu gosto muito, vocês vão ouvir muito isso, na igreja, na Bíblia, vocês vão ver isso muito de Jesus. Vigiai-vos. O que é vigiar? Estar atento. Pratique os atos bons. Fique num bom ambiente. Porque vigiai-vos é você estar atento, porque senão as virtudes dão lugar às dores. E as dores te escravizam, e as virtudes te libertam. Essa é a liberdade que Jesus quis falar. Isso é muito importante você entender isso. Tá bom? Por que as dores te escravizam? Porque elas não são suas, elas são dos outros. São os outros que colocaram em você. Então você se mantém por conta. Eu não posso fazer isso porque meu pai,
eu não posso fazer aquilo porque fulano, eu não posso porque é sempre os outros que dominam a tua vida. É isso que é não ter liberdade. Tá bom? Boa. Vamos em frente. Tá? Então a primeira virtude... Já deu um spoiler, já. É Sabedoria? sabedoria, sabedoria. O que é sabedoria? Essa palavra é muito interessante, né? Sabedoria, eu costumo falar assim, ó. Falo assim, ó. As pessoas falam assim, o milagre está na rua. É só observar. Então vamos pegar a diferença de sabedoria e inteligência, né? Sabedoria e conhecimento, né? Sabedoria é a capacidade que você tem de observar e perceber as coisas e tirar daquilo lições que possam ser, você pode usar a seu favor. Tá? Vou dar um exemplo simples assim para você. Por exemplo, se você pegar uma semente de limão, tá bom? Você jogar na terra, o que vai nascer? Vai nascer um pezinho de limão. Esse pezinho de limão, se você cuidar dele, cultivar ele, ele vai dar que fruta? Ele vai dar limão, tá bom? É uma coisa boba, né? Mas a gente tem várias coisas que a gente pode tirar desse processo, tá bom? Por exemplo, se eu quiser alguma coisa, eu tenho que plantar. Se eu quiser colher alguma coisa, eu vou ter que cuidar, tá bom? E se eu cuidar do pé de limão, certeza que ele vai dar o quê? Limão, tá bom? Não dá para mim plantar limão e colher manga. Não dá para mim fazer uma coisa e querer outra. Então, veja só, que a natureza, o dia a dia, ele está cheio de coisas que acontecem ao nosso redor que você pode tirar lições, né? Isso é ser sábio, tá bom? Que você pode tirar lições que você pode acrescentar para o seu dia a dia, para o seu negócio, para o seu, tá bom? E olha só, se você plantou limão, você vai colher limão. Se você tem dor emocional, você vai colher o quê? Dor emocional. Se você tem virtude, você vai colher o quê? Virtude. O que você tem plantado? Quem que você tem alimentado? O cachorro mau ou o cachorro bom que existe em você? Isso é sabedoria, tá bom? É diferente de você ser inteligente, né? Que é uma capacidade que você tem de resolver um problema matemático, por exemplo, tá bom? Então, sabedoria, ela é a capacidade que você tem de observar e perceber coisas do seu cotidiano que tem uma representatividade no seu autodesenvolvimento, na sua autogestão. Tá claro? Então, isso é ser sábio, tá bom? O oposto? O oposto é o ignorante, que não observa nada, que não percebe nada, que acontece tudo na sua vida e ele acha que tudo aquilo que acontece é porque ele é azarado, é porque ele reclama de tudo, porque ele é sempre vítima, ele é sempre condicionado, né? Condicionado o que é? Lembra que nós falamos? Ou seja, é aquela pessoa que não consegue enxergar nada além do que o seu passado plantou. Então, pode acontecer mil coisas ao seu redor e você não consegue observar nada. Então, lembra as histórias? Lembra a história das ovelhas com o pastor? Tá? Então, os contos, por exemplo, é uma forma de sabedoria muito grande. As frases feitas são formas de sabedoria. Né? Então, quando você fala, aquilo tem um significado muito forte. Ele tem um significado que pode mudar uma condição sua. A Né? música, né? A música, às vezes, né? A gente não cantou música lá, as músicas são
As poesias são formas inteligentes, né? que são formas de sabedoria, né? que, que, que te engrandece, né? Que te faz evoluir, produz a autoevolução, né? Faz você pensar, mudar de rota, encontrar novas possibilidades dentre aquilo que você não enxergava. Né? É um sentido figurado. O sábio, ele consegue enxergar coisas, né, do seu cotidiano que ninguém consegue enxergar. E ele tira aquilo como lição e coloca em ação para a sua vida. E funciona. Né? O ignorante é aquele que não percebe nada. Tudo acontece, para ele está tudo... E não tem meio termo. Se eu não estiver agindo com sabedoria, eu estou agindo com ignorância. Se você não está aberto a ser sábio, você nunca será sábio. Tá com ignorância. Porque você é rígido. Tá? Então, para você ser sábio, primeiro você tem que sair do condicionamento para entrar na criatividade. Abrir para as possibilidades e começar a perceber as coisas, né? Que tudo que acontece na tua vida vamos dizer assim, vamos pegar uma sabedoria. Não existe vida fácil. Então tem gente que fica tentando procurar um lugar fácil para estar, né? Eu quero conforto. Não vai existir conforto. A vida não é assim, tá bom? A vida é tempestade. Agora, como andar na tempestade com tranquilidade, calma, sem perder isso é sabedoria. Tá claro? Então você veja que nós não estamos querendo mudar a tempestade. Nós estamos querendo viver da melhor forma na tempestade. Quer dizer, são formas diferentes. Tá? O ignorante, ele sempre vai tentar acabar com a tempestade. Entendeu? Então, se você não é sábio, você é ignorante. Se você não está aberto à sabedoria, você está... Lembrando que isso é completamente mutável, né? Porque nós nascemos com as virtudes. Então eu posso fazer exercício, porque às vezes eu posso estar pensando assim, caraca, eu não estou olhando com essa perspectiva de sabedoria, dessa forma diferente. Exatamente. Eu posso devagarzinho ir olhando, tendo... É possível? Exatamente isso possível aí. Essa transição? Exatamente isso aí. A gente fala que a sabedoria, as virtudes, elas não são atos, elas são hábitos. Tá claro? Então, e assim, você não... vamos falar da próxima. Você não... eu não estou sendo sábio, mas eu posso ser sábio? Pode. É só você se abrir para a sabedoria. É só você entender o que é ser sábio e procurar histórias que elucidam, que te mantêm ou que te fazem você ficar sábio. Né? Nós passamos por um problema, lembra? Tá? E nós fomos buscar a solução onde? Na sabedoria. Tá? Então, o que nós achávamos primeiro? Que as ovelhas deviam cuidar dos predadores. Né? Aí, o que a história fala? Cuidado, porque os pastores que cuidam das ovelhas são eles que colocam as ovelhas assadas no Natal. O pernil do Natal é de ovelha. Ou seja, cuidado com quem você está vivendo, cuidado com quem está te cuidando, que fala que está te cuidando, porque ele pode ser o seu, como que a gente fala? O seu sabotador. O seu sabotador. Esse é tão pior quanto o lobo, por exemplo, né? Falando sobre lógico, isso, porque o lobo você sabe, você mantém distância, você está vendo ele. Está anunciado. O pastor está convivendo com você o tempo todo. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser seu filho. Pode ser a gente mesmo, né? Com os outros. Exatamente, e a gente pode ser pastor dos outros. Quer dizer, isso é sabedoria.
Tá bom? Então, se você não olha dessa forma, você ignora esse fato. E o fato de você ignorar o que Deus te deu todos os dias para você observar, te faz ignorante. E aí você faz o quê? Você começa a buscar onde? Você começa a pedir milagre. Você começa a olhar para cima e... Tá bom? Porque o outro... Coragem. Então, ó, sabedoria, coragem, né, que é uma outra virtude muito legal. Porque quando você perde a coragem, o que você ganha? Você ganha medo, né? Você ganha medo, você ganha a covardia. Olha, esse é mais forte. É mais forte ainda. Né? Eu não tô sendo corajoso, eu tô sendo covarde. É isso. Eu tô sendo covarde. Tá bom? E às vezes eu sou covarde, não é nem com os outros, é comigo mesmo. Eu sou covarde por não assumir a minha autorresponsabilidade. Na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo. Então você é covarde com você mesmo. Você tem medo de você mesmo. Né? Você tem medo, você não tem coragem de assumir os seus atos. Isso é muito forte, porque eu falo que existe dois tipos de coragem. Existe a coragem para com os outros, existe a coragem física de você pular de uma ponte ou de você brigar com alguém, também é um ato de coragem. E existe a coragem de se enfrentar. Essa é... Nós já falamos isso na live também, né? Acho que falamos um pouco da coragem. Essa é a principal, porque o que a gente faz? A gente se sabota o tempo todo, tá bom? Como a gente não tem coragem, como a gente não tem coragem de olhar para dentro da gente, o que a gente faz? A gente transfere para os outros. Né? E esse exercício que a gente está fazendo, ele é muito legal, porque assim, quando eu não estiver sendo corajoso, eu estou sendo covarde. Covarde. E você falar isso para você mesmo é duro. Duro. E às vezes isso vai fazer você se mexer, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, entre a coragem e a covardia existe uma infinidade. Não. Ou você está sendo corajoso ou você está sendo covarde. Agora você pode estar falando assim, esse cara, eu não concordo com isso, eu não sou isso, eu não sou... Então, é porque está doendo em você. Tá claro? É porque está doendo em você. Então a gente fala assim, se dói, toma que é teu, né? Doeu, toma que é teu, porque realmente está doendo em você. Então, a coragem de olhar para dentro. Tudo que você for fazer na tua vida, você tem que olhar para dentro primeiro. Tá bom? O que eu poderia ter feito para que isso não acontecesse. Tá claro? Então, isso é muito importante. A primeira forma, né, da gente eliminar uma dor é olhar para dentro. Né? E o primeiro ato é identificar. Lembra? Identificação. Os 6 passos. Isso exige coragem. Exige coragem. Caramba, aí é muita coragem. Não é pouca coragem, não. Eu vou assumir, eu não estou fazendo osteopatia porque eu não estudo e eu não estou... sou eu o responsável. Não é o meu filho, não é as horas que eu trabalho, não é porque eu tenho que doar meu tempo para minha esposa, não é porque eu tenho 10, 12 pacientes por dia, não. Eu não estou sendo feliz com o meu filho, também não é porque meu filho é assim, assim, assim. A escola do meu filho, a professora do meu filho. Exato. O colega que meu filho tem, meu vizinho Exato. Né? Exato. O meu filho é isso. Eu vou levar ele no terapeuta, eu vou levar isso para lá, eu vou levar isso para cá. Mas você não consegue olhar o que você... A parcela disso. Exato. Isso é a coragem. Aí. Tá bom? Certo. Está na outra? Aqui? Ou tem as duas? Não, tem aqui, ó. Tem ali também? Esse, justiça. É a justiça. A outra virtude? Outra virtude, nossa, é a justiça, né? A justiça. Né? A justiça com os outros e com nós também. Então, ser justo com nós mesmos primeiro e depois com os outros. Né? Por quê?
No lugar da injustiça, você vai ter a injustiça, né? E a ausência da justiça, você está sendo injusto. A injustiça. E a injustiça vem a vitimização. É injusto isso que acontece comigo. Vem a reclamação, né? De ser injusto, de ser... O foco vai tudo, não no que eu controlo, mas no que você vê que se transfere tudo o seu foco. E tudo quanto é coisa que você fala de inteligência emocional, assim, vai ter esses pilares. Legal. O pessoal anda e vai cair nesses três pilares da ação que são muito completos, né? Autorresponsabilidade, controlar, foco no que eu controlo e praticar virtudes. Se você não faz isso, você não conseguiria encontrar a paz e a felicidade por você mesmo. Você dependerá sempre dos outros, né? E os outros quem são? As pessoas, né, que têm que fazer algo para você ser feliz, né? Só que quando elas deixam de fazer, a felicidade vai embora. Quando você faz para você, a felicidade nunca sobe, porque ela é tua. Você não perde mais. Entendeu a jogada? A jogada é essa, né? Isso é muito importante. E depois a moderação. A moderação aqui, acho que se eu pudesse escolher uma das virtudes, a moderação é a paciência. Paciência. Você já mexeu com um cara que é paciente? Tá bom? Se ele chega no banco e tem uma fila grande, ele entra no último, tá tudo bem para ele. Se acontece alguma coisa, deu uma coisa errada, ele não recebeu o dinheiro, para ele tá tudo bem. Quer dizer, o paciente, a virtude da paciência, ou seja, a virtude da paciência significa que você tem autocontrole, que você tem um bom navio para navegar em qualquer tempestade. Entendeu? Então a moderação, cara, ela é talvez a... E o que vem quando você não tem moderação? Vem o impulso, vem a ansiedade, vem a ira, a raiva. Vem... Cara, se você for listar, né, quando você perde o seu autocontrole, quando você perde a moderação, o meio, nem lá nem cá, tá bom? Se eu conquistei alguma coisa, tranquilo. Se eu não conquistei, tranquilo. Tá claro? Ou seja, eu não vou nem muito para lá, nem muito para cá. Eu estou sempre equilibrado. Eu estou sempre no meio. Eu estou sempre com paciência. Eu estou sempre com autocontrole. O cara que é moderado, pode ser a situação que ele for, ele vai ter a sua razão e a sua capacidade intelectual para resolver o problema. E as chances de superar são bem maiores. São bem maiores do que alguém que não tem essa virtude. Porque essa condição te aproxima de Deus, né? A gente pode falar completamente, isso. Completamente. Você vai ficar... É o cara que está sempre... Você já mexeu com esse cara? Né? Se ele não tem pressa para falar o que ele sabe, ele não fala, ele ouve mais do que ele fala, ele fica tranquilo. Quando ele fala o que ele controla, o que ele é autêntico, ele não precisa... Quer dizer, ele é equilibrado, ele não vai fazer nada para te agradar e nem vai tentar te seduzir para você agradar ele. Ele só vai ser ele e vai ter controle, vai ter... A gente fala paciência, moderação, autocontrole, né? Ou seja, ele entende, esse cara aqui, o moderado, ele entende que a vida é um ciclo de altos e baixos. E ele vai estar tranquilo no baixo e ele vai estar tranquilo no alto. Se ele for praticar esporte, ele vai ser o melhor, porque ele não vai se alterar. Ele não vai ter ansiedade, ele não vai... Então ele é um... E quando você perde, olha só,
Quando você perde o autocontrole, quando você perde a paciência, a moderação, essa virtude, você perde a capacidade de análise, de razão, de raciocínio, vai tudo embora. Esses dias eu fui fazer eu estava fazendo um curso, fui fazer uma palestra, né? Então de que só dependia de mim, tá bom? Só que eu não ia fazer a palestra para mim. Eu estava preocupado com o que os outros iam achar de mim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ficar nervoso, perder Moderação. a minha moderação. O que aconteceu comigo? Perdi a razão. Quando eu perco a razão, eu perco a capacidade de raciocinar, de analisar. O que aconteceu comigo? Esqueci. Não consegui falar. Tava tudo Parei certo, no meio. de você. Parei no meio do negócio. Congelou. Congelou. Por quê? Porque eu perdi a moderação. Ela tira muitas coisas da gente. Ela tira. Tá? Não a moderação, é a... E aí eu me preocupei com quem? Não comigo. Me preocupei com o que os outros iam achar de mim. Aí fudeu. Aí veio a dor. Veio a dor da incapacidade, veio a dor de achar que eu não sou um cara inteligente, aí veio a dor de achar... Aí vem tudo. Aí você começa a perder a moderação, você perde a paciência, você perde a capacidade de razão, e aí seu coração dispara, você começa a suar, e aí vai embora tudo que você, teu autocontrole vai embora. Legal. A gente está caminhando para a reta final, e eu, entendendo um pouco assim do que você está passando para nós, eu caracterizo, aí você me corrige se eu estiver errado, mas eu estou caracterizando a virtude como, por exemplo, dar um superpoder. Porque a gente cresce vendo filme de herói, desenho, criando ídolos no esporte e inúmeros ídolos. E o poder de correr, o poder de pular, o poder da força, né? Mas sabedoria é um baita do poder. Coragem é um baita do poder. Paciência é um baita do poder. Humildade é um baita do poder. Exato. Que é outra virtude. E isso está no meu controle. Mas eu prefiro não. É um exercício bem legal. A gente poder focar nesses poderes, nessas virtudes, porque é isso que faz com que a gente assumamos nossas responsabilidades, foquemos no que a gente pode controlar e pratiquemos as virtudes, a excelência. É isso, cara. É isso. Você mexer com um cara que tem isso aí, cara, é a pior desgraça que tem, porque você nunca vai ganhar dele. E ele não tem limite, ele vai para onde ele quiser. E isso são coisas divinas, se você diz. Divina, demais. Isso aí tem a ver com a tua paz, com a tua felicidade, com a tua realização, com tudo, com a tua prosperidade. O cara que controla isso daí não tem quem segura. Ele está próximo de Deus? Demais, ele conversa com Deus. Ele sente Deus, é diferente. Sente. Legal. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O que te afasta disso? É a perda das virtudes. E as virtudes, ela é autopraticável, ela é autorrealizável. Depende de você. Em tudo que a gente estiver fazendo, não precisa recorrer para Deus. Pelo contrário, se você recorrer para Deus, ainda mais recorrendo da forma que você vai, você tendo Deus como um externo, porque você tem o sujeito e você tem o objeto. Se recorrer a Deus como um objeto, fica mais longe. Tá? Deus é o observador. Observador, sujeito e objeto. O sujeito é capaz de observar o objeto. Quando você olha e pede para Deus... Agora, se você praticar as virtudes, você vai estar próximo, você vai vir para cá, para o observador, e não para o objeto. Você entendeu? O objeto é o outro danado lá. Quanto mais você depende dele, mais ele vai te... Entendeu? Isso é legal porque às vezes a gente acha que... Tem aquela historinha, todo mundo já conheceu essa historinha, que o cara estava lá, teve a enchente, ele estava lá na casinha, tinha água por todo lado, ele começou a rezar. Pedir para Deus, pedir para Deus, pedir para Deus. Passava um barquinho, ele falava assim, não, Deus vai vir me ajudar.
Passava outro barquinho e falava, não, Deus vai vir me ajudar. Passava outro barquinho, não, Deus vai me ajudar. Aí ele morreu. Aí ele chegou lá em cima e perguntou para Deus, né? Pô, eu te esperei tanto, por que você não veio? Eu falei, cara, eu te mandei 3 barcos. Você não montou? Ou seja, o que Deus está querendo falar? Filho, você tem que fazer sua parte. E qual é a sua parte? É essa. Tá? Eu não quero criticar as religiões, mas se você vê a religião, ou se você vê Deus como a salvação de tudo, ele não é assim que funciona. Você tem que fazer a sua parte. Tá bom? Senão não existiria injustiças no mundo. Né? Se Deus pudesse interferir, ele não ia deixar o ruim viver e o bom morrer, por exemplo. Não ia morrer uma criança e um velho ia viver até 120 anos fazendo maldade, quer dizer. Não tem cabimento nessas coisas. Então, por isso que a melhor forma que a gente tem de fazer é fazer a nossa parte. E a nossa parte está, tá bom? Não é a gente achar que a gente pode fazer tudo, mas se você quiser estar mais na presença de Deus, é praticar as virtudes que Ele te deu. E aí você vai se aproximar dele. Aí você vai poder conversar melhor com Ele. Tá bom? De bola. Gente, muito bom. Vamos pro chat aqui, Zé. Vai lá, manda. Tá? Então aqui, Helena chegou, nossa querida Helena, Alessandra também, de Floripa, tá perdendo o homem ali, muito bom. Kátia Pirolo também, bem-vinda. Deixa eu só ver aqui. A Fabi, né, nossa querida companheira também de todas as lives, colocou aqui, como sempre, excelente, muitos ensinamentos, muitas reflexões, muito obrigado. Samuel Henrique, uau, boa Samuel está aqui no Prudente essa semana. É uma virtude saber lidar com as escolhas? Sim, lógico. Lidar com as escolhas, fazer as escolhas. Eu sempre, eu costumo falar assim, ó, as escolhas, essa pergunta é legal, porque assim, as escolhas sempre você vai tomar uma decisão. Ao escolher, você está tomando uma decisão, tá bom? E essa decisão pode te levar para uma ação ou não, tá bom? Uma escolha com decisão sem ação vira uma ilusão. Frustração. Ilusão. Tá? Porque sem ação, o objetivo nunca é alcançado. Uma escolha com uma decisão com ação vai te levar ao objetivo. Então, tá bom? O foco é onde você concentra a tua energia. Ela nunca pode ser no objetivo final. Ela tem que ser no processo que te leva ao objetivo. O objetivo vai ser uma consequência. Eu quero ser um grande osteopata. Eu não posso ficar imaginando ser um grande osteopata se eu não fizer criar hábitos de repetição, de treinamento, de estudo, que me levem a ser um grande osteopata. Então o foco deve estar sempre no processo e nunca no objetivo final. Você não chega ao cume de um morro sem passar por sua encosta. Eu acho que para fechar, Zé, tem uma colocação legal aqui da Paloma que vai dar para fazer um raciocínio legal. Ela coloca assim, para desenvolvermos essas virtudes verdadeiramente, precisamos entender as dores emocionais, nossas crenças limitantes. A gente precisa focar nisso também? Precisa por quê? Porque muitas vezes, se você não compreender suas dores emocionais, você não consegue desfazer elas. E elas assumem o lugar da virtude. Tá bom? Porque as crenças emocionais, as dores emocionais foram instaladas em você. E elas existem, elas são fortes. Tá bom? Então, por isso que o primeiro passo de qualquer tratamento emocional é liberar as dores emocionais. Tá bom? Como é que você libera essas dores? Não é muito difícil, não. Tá bom? As dores emocionais, elas vêm... Quais são as formas que as dores emocionais vêm? Sempre vem com os sentimentos que você tem.
Você tem inveja? Você tem sentimento de que você não é inteligente? Você tem sentimento de que você não é capaz? Você tem sentimento de que você é vítima? Você reclama de tudo? Você procrastina? O que é procrastinar? Existe o preguiçoso, que é aquele que não faz nada. O procrastinador é aquele que pensa, mas não faz. Tá? Então, é muito importante que você, de uma forma verdadeira, você se volte para você e você realmente encontre com as suas dores. Esse é o primeiro passo. Se você fizer isso, você identificar quais são as suas dores, o segundo passo é você compreender por que elas existem. E você vai ver que sempre elas vêm dos outros para você. Então, quem foram as pessoas que te implantaram o... Estava falando da minha dor, né? Que eu não consigo ser próspero. Então, quem que implantou isso em mim? Foi meu papai. Então, meu papai era um pastor ou um predador? Era um pastor. Tá bom? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que perdoar meu papai? Por que eu perdoo meu papai? Não para falar assim, papai, desculpa, você está certo. Não, meu papai está errado, ele fez isso comigo. Mas eu vou me perdoar meu papai para tirar essa dor de mim. É assim que a gente faz. Não tem muito segredo. É você buscar e entender as razões, porque o seu papai também tinha arquivos que levavam ele a pensar isso. E você agindo dessa forma, você vai estar tendo a virtude da coragem, da sabedoria. São coisas. Você entendeu? Você entendeu? Não são isoladas. Exatamente. E quando eu não estiver agindo com sabedoria ou com coragem, eu tenho que entender que eu vou estar potencializando minhas dores emocionais, com a covardia, com a ignorância, e isso são dores. Por exemplo, eu não tenho sabedoria para entender que o meu papai eu preciso saber que meu pai foi o responsável por isso, mas eu não posso ser injusto. Olha a injustiça com ele, porque eu tenho que entender porque ele fez aquilo, não porque ele não gosta de mim. Está vivendo a primeira vez também, né? Está passando por tudo, né? Então você vê, as 4 aqui do estoicismo, elas são fantásticas, porque a gente fala que são as 4 virtudes, né? Eu falei das 4, né, que te levam para prosperidade. As 4 virtudes dos seus opostos. E os seus opostos são. Então, eu acho que 9 e 10 passou um pouquinho, mas o pessoal estava gostando, acho que foi ótimo. E você pode encerrar, Zé. É só agradecer. Então, beleza. Pessoal, sabe o que a gente vai fazer na próxima segunda-feira? Vocês não percam, a gente vai falar dos ciclos de repetição, que é uma coisa, mas é absurda mesmo, tá? Os ciclos de repetição são os ciclos que na verdade são grandes oportunidades de evolução que nós temos, né? São oportunidades que a gente tem de quebrar o ciclo e avançar, mas se você não tiver sabedoria para enxergar o ciclo, ele vai se repetir. E aí sim você não sabe. Exato. São aquelas coisas assim, por que eu nunca consigo fazer isso? Por que eu nunca consigo atingir os meus objetivos? Por que? Então você vai ver que, na verdade, está amarrado a um ciclo que se repete, tá bom? E você vai ter que observar alguns pontos desse ciclo para identificar, tá bom? E depois para você quebrar o ciclo. E aonde você quebra o ciclo, você vai ver que é legal demais. É muito, muito, muito legal. Então, espero vocês aí na próxima segunda para a gente quebrar alguns ciclos aí. Eu quebrei um essa semana, mas brutal, vocês não têm ideia. Né, Lucas? Eu falei pro Lucas, foi impressionante. Lucas, quebrei, não deixa ele botar esse ciclo de novo. Deixa ele lá, me ajuda. Exatamente. O bom é isso, pessoal, que a gente vai falando e vai ter a oportunidade de praticar também, tá bom? Eu conto para vocês semana que vem o ciclo que eu quebrei para ilustrar para vocês, tá bom? Isso aí. E quem está chegando por agora, lembrar que no Instagram do Zezé tem as últimas lives, né? Tá lá no Instagram. Quem ainda não segue Zezé,
vai lá, Antônio do Curso. Isso. Segue lá, pessoal. As notificações, porque diariamente tem também os stories, né? As mensagens do dia, o Café com Zezé, então isso é bem legal. E tamo junto. Uma boa semana para todos. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. E pratiquem as virtudes, hein? Tchau.